Nós queremos dar seguimento à série que nós começamos algumas semanas atrás. Tivemos aí um certo intervalo, né? Tivemos a ministração da peça, depois o irmão Marcinho ministrou, no outro domingo o pastor Josué ministrou, e agora nós estamos retomando, portanto, aquela série. Espero que os irmãos ainda se lembrem do nosso propósito, né? De que neste ano nós precisamos nos aprofundar tanto na compreensão da verdade, quanto, sobretudo, no nosso viver diário em relação à verdade de Deus a nós revelada. Você deseja ter esse crescimento espiritual? Deseja ter maior profundidade espiritual na sua vida? Lembrem-se daqueles 2 pontos que nós aqui compartilhamos nas mensagens anteriores, em que nós dizíamos que, a partir daquilo que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a premissa que nos faz entender que é preciso que se compreenda a verdade para que haja verdadeira salvação, para que haja efetiva salvação em nós. Ou seja, a libertação do homem depende do conhecimento da verdade. Os irmãos vão entender claramente isso nessa mensagem, eu acredito. Mas, de todo modo, o que ele diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ou seja, se é preciso que o homem seja liberto, é porque ele está cativo. Ora, e o que torna o homem cativo, o que torna o homem escravo? A partir desse texto de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem está cativo porque ele não conhece a verdade. E se ele não conhece a verdade, é porque ele está onde? Nas trevas, na ilusão, no engano, na mentira. Então, conclui-se que é necessário que o homem conheça a verdade para que ele seja verdadeiramente e plenamente liberto. E nós falamos que esse conhecimento, ele se desdobra em praticamente 2 tipos de conhecimento. E eu quero insistir com os irmãos nesse ponto, porque do contrário nós vamos ficar aqui 10 anos, 20 anos, 50 anos e não haverá mudança real. Primeiro, esse conhecimento é um conhecimento que você adquire, que você recebe, ou que você discerne no estudo das Escrituras. Ou seja, o que nós faremos aqui deste ano todo, temos feito até hoje sempre, né? Mas de um modo bem específico, eu quero ser aqui um mediador de verdades profundas, para que você então adquira este conhecimento acerca da verdade, e conhecereis a verdade. Então nós vamos falar de temas que vão afetar profundamente a sua história, a sua vida, a sua existência, os seus relacionamentos. Nós temos que compreender intelectualmente o que está acontecendo, o que tem acontecido, o que ainda vai acontecer, como que as coisas ocorrem, como elas acontecem. Nós então vamos ministrar muitas mensagens com temas específicos, temas fundamentais. Entretanto, esse conhecimento que os irmãos vão adquirir, que é um conhecimento mediado por alguém, ou seja, eu vou passar para os irmãos, ele não é suficiente. Embora ele seja necessário, ele não é suficiente. Porque é preciso que cada um tenha o conhecimento intuitivo, pessoal, particular, que só você pode receber da parte do Espírito da verdade. Ou seja, eu posso te falar verdades e você compreender no entendimento, mas no coração, só Deus pode fazê-lo conhecer. Só Ele. Para tanto, nós precisamos levar muito a sério o que nós vamos ouvir aqui, para que você, compreendendo no entendimento, tenha agora uma busca no coração. Você possa se aplicar a discernir essas verdades por meio da oração, por meio da sua comunhão com Deus, sua comunhão pessoal com Deus, por meio de oração incessante, oração constante, para que você tenha não somente o conhecimento intelectivo, mas, sobretudo, o conhecimento intuitivo. Esse conhecimento não pode ser mediado. Ninguém pode te fazer conhecer no coração a Deus, senão você próprio, na oração,
na busca. Como Jesus diz, batei, batei, e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Então é preciso que haja, da nossa parte, essa disposição. E hoje nós queremos então avançar, porque nós falamos em mensagens anteriores acerca da natureza crística da alma humana, e hoje queremos falar sobre a história da queda do homem em 3 palavras: eu, ego e consciência. Esses temas, o anterior e este que nós vamos começar hoje, eles são muito relevantes, porque o primeiro tema, embora compreendido pelos irmãos, suscita uma dúvida, suscita um questionamento. O que nós declaramos na mensagem, ou nas mensagens anteriores, acerca da natureza crística da alma humana? Que Deus, quando criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem o seu próprio espírito. Lembram disso? E que esse fôlego divino não é mero vento, não é mero alento, como muitos, senão a maioria esmagadora dos crentes, dos protestantes, católicos, evangélicos e os demais, eles pensam que é um mero sopro, um vento, e não sabem que de Deus não pode proceder senão Ele mesmo. Isso porque Deus não tem nada, Ele é tudo. Ele é. Então Deus não tem vento, não tem fôlego. Ele próprio é uma constituição una. Quando Ele sopra para dentro do homem, Ele sopra a si mesmo. Ele sopra a sua própria essência. Como nós demonstramos, como o apóstolo Paulo ensina, também no Apocalipse diz, que nós temos esse princípio divino dentro de nós, que é conhecido no meio cristão e na abundância das Escrituras como o Espírito de Deus. Ou, em outra linguagem, é o reino de Deus dentro do homem. Não é? Quem foi que disse que o reino de Deus está dentro do homem? Foi o Ministério de Volta à Palavra? Bispo Josué? Cooperador Marcinho? Foi o Alexandre? Bem, embora nós tenhamos dito, né? Mas quem diz essa verdade suprema é o próprio Cristo. E ele não diz à igreja, ele diz aos escribas e aos fariseus, aqueles que o perseguiam. Quando questionado por eles, Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando falamos essa suprema verdade, uma verdade que não é dita na maioria das vezes, porque o que é dito é que o homem não tem o Espírito de Deus, a não ser aquele que um dia recebeu esse Espírito, no sentido de que um dia a pessoa ouviu o Evangelho, teria crido no Evangelho, e neste momento o Espírito Santo veio de algum lugar e entrou dentro dela. Vocês ouviram isso a vida toda ou não? Sim ou não? Mas, e nem pode ser deste modo, obviamente, por força da própria lógica, uma vez que o Deus eterno, um de seus atributos é qual? A onipresença. Se é onipresença, significa que Ele está em todos os lugares. Ele está em tudo. Não há lugar onde Ele não esteja. Para o teólogo ou estudioso da Bíblia ou crente que acha que nem todos os homens têm o Espírito Santo, basta se perguntar a si mesmo: será que o Deus em que eu creio, Ele é ou não é onipresente? Como diz Davi: para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer ao abismo, lá eu te encontrarei. Porque tu me cercas por detrás e por diante. O Senhor me envolve. Não temos como fugir dele, porque Ele enche todas as coisas. E porque todas as coisas existem nele. Portanto, não tem como Ele vir de algum lugar para outro lugar onde Ele não esteja. Isso é impossível. Mas o questionamento que essa verdade traz é: pastor, diga-me algo. Se a Escritura afirma, alto e bom som, que todos os homens têm o reino de Deus dentro de si, se diz a Escritura, alto e bom som, que a humanidade, Adão, foi gerada pelo Espírito Divino. Pastor Alexandre, se é verdade o que está em Isaías 42:5, que Deus dá o seu Espírito a todos os homens que andam sobre a terra,
se é verdade que todos os homens, ele tem esse princípio de vida, ele tem essa presença imanente do verbo em si, por que que os homens são maus? Por que o homem peca? Por que que o homem é tão perverso? Por que que o homem é capaz de cometer tantas atrocidades, tantas perversidades? E as pessoas me questionaram isso recentemente, só que quando me questionaram, elas sempre me apontaram aquelas pessoas bem marginalizadas, né? Ah, quer dizer então que Hitler tinha o reino de Deus dentro dele? Como pode? Quer dizer então que o genocida tem o Espírito de Deus? Como assim? Interessante que essas pessoas que me questionaram não perguntaram. Quer dizer que eu tenho então? Ou seja, eu sou a ponta para aqueles que eles acham que são piores do que nós. Agora, o crente se orgulha e diz, não, nós temos e só nós temos. E aí é possível que eu desconfie. Entenderam não, né? Estaria negando o que eu estou dizendo. Mas, independentemente de ser homicida ou crente, de ser genocida ou evangélico, de ser Hitler ou ser papa, todos os homens têm, porque faz parte da natureza, conforme Deus criou originalmente o homem. Alguém pergunta, mas como pode ser isso? Bem, a própria experiência sua responderia. Eu poderia dizer, para você que se chama cristão, se intitula um crente, que se diz filho de Deus, por que você, sendo filho, tendo o reino dentro de você, porque você acredita que tem, tendo o Espírito Santo, por que você comete tantos pecados absurdos? A sua própria experiência já responderia a sua pergunta, já resolveria esse problema. Mas nós queremos explicar sobre a queda do homem para os irmãos entenderem que a queda é um processo que acontece no coração humano, na mente humana, na consciência humana, e que só é possível nós nos livrarmos dessa queda quando a compreendermos cabalmente como ela acontece, qual é a sua natureza, se é que ela tem natureza, e à luz da Escritura, para nós podermos começar a experimentar a salvação. Quando nós colocamos a história da queda em 3 palavras, eu, ego e consciência, logo é preciso que se estabeleça 3 conceitos fundamentais. Uma coisa nós vamos chamar de eu, outra coisa chamaremos de ego, outra coisa chamaremos de consciência. Não confunda eu com ego, não confunda eu com consciência, não confunda ego com consciência, nem consciência com ego. Vamos entender que esses 3 termos, essas 3 palavras, elas vão significar no âmbito da revelação 3 coisas totalmente distintas. Sempre quando nós quisermos nos referir a você ou a mim, não usaremos o termo eu. Perfeito? Pode ser assim? Não usaremos o termo eu. Nesse nosso estudo, o termo eu vai se referir a uma outra coisa que daqui a pouco eu direi para os irmãos. Portanto, não diga eu. O que é o homem, então? Chamaremos o homem de consciência. Sempre que nos referirmos à consciência, estaremos fazendo uma referência ao homem criado por Deus. E quando dissermos ego, também não estaremos nos referindo a nós. Estaremos a nos referir a uma outra coisa, que seria o oposto do ego. Só para os irmãos começarem a ter uma pequena, compreender um pouco, inicialmente. Imagine que Paulo diz assim, olha, andai no Espírito. Andai quem? Ele se refere a alguém. Esse alguém é você, é o ser consciente, chamaremos de consciência. Você que está ouvindo, ele diz, andai, você consciência, você ser consciente, ande no Espírito. Então já tem você e já tem o Espírito aqui surgindo. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então tem a consciência, a carne e o Espírito. Perfeito? Então, esses são os 3 pontos que nós queremos elucidar para os irmãos. Comecemos pelo homem enquanto consciência. Quando nós olhamos para Gênesis, pense comigo, reflita comigo, me acompanhe.
O texto de Moisés, em Gênesis capítulo 3, ou capítulos 1, 2 e 3, nos é claro: Deus criou o homem está criado, e havia ali, diz a Escritura, uma árvore, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, para por um momento, em nome de Jesus, jogue fora todo o conceito herdado, adquirido, refletido ou não refletido, deixa de fora. Nem que você busque ele depois, mas busque entender o sentido. Havia uma árvore chamada árvore do conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Conhecimento de quê? Conhecimento do bem e do mal. Ora, essa árvore daria para o homem o quê? Caso ele comesse desse fruto. Ele receberia conhecimento de quê? Do bem e do mal. É muito simples o texto. É a gente que faz confusão. Tanto é que depois que o homem comeu desse fruto, na linguagem de Moisés, evidentemente, é dito em Gênesis 3, 22 ou 21, quando diz assim: e Deus disse, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do... Ora, se o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, antes dessa árvore, ele era conhecedor do bem e do mal? Isso é lógico, portanto. O que o texto de Gênesis quer dizer é que o homem inicialmente criado, ele é criado potencialmente, com toda a potência necessária para vir a ser conhecedor do bem e do mal, embora no ato da criação ele não fosse, em atualidade, conhecedor do bem e do mal. Ele viria a ser ainda. Sim ou não? Sim ou não? Todos me entendem claramente? Agora, reflita comigo. Como é um homem que não tem o conhecimento do bem e do mal? Como é um homem que não discerne entre o bem e o mal? Que não discerne entre a verdade e a mentira? Que não discerne entre a luz e as trevas? Que não discerne entre o que é bom e o que é mal? Pode esse homem, porventura, pecar? Estou perguntando. Por que ele não pode pecar? Porque ele não sabe o que é bem nem mal. Como ele pode escolher entre o bem e o mal? Como ele pode escolher entre a luz e as trevas? Como ele pode escolher entre pecar e não pecar, se ele não tem discernimento? Se ele não sabe o que são essas coisas? Seria mais ou menos você chegar para uma criança recém-nascida, vou facilitar, uma criança de 1 mês de idade, falar assim: o que você acha sobre roubar? Você roubaria? Ela vai te responder o quê? Absolutamente nada. Porque ela não sabe nem o que você está dizendo. Então, este era o homem antes da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um homem que estava no estágio ainda de inconsciência. É como se ele estivesse num caminho único e ele não tinha como sair. Ele só pode caminhar para frente. Ele não tem como ir para a direita nem à esquerda, para o bem e para o mal, porque ele não tem tal discernimento. Ao chegar na árvore do conhecimento do bem e do mal, é o exato momento em que o homem adquire a consciência de si. Neste momento, ele passa a discernir entre o bem e o mal, e essa estrada única gera aqui uma bifurcação. A partir de agora, ele pode escolher entre o bem e o mal, entre Deus e a serpente, entre a luz e as trevas. Este é o ponto fundamental. Por isso vamos chamar o homem de quê? De consciência. Porque é o ser consciente que agora sabe quem ele é, sabe quem Deus é, sabe que o mal existe, sabe que o bem existe, e que agora este homem precisará se posicionar frente ao bem e ao mal. Todo mundo fala dessa história de Adão. Ah, porque no jardim do Éden, Adão escolheu, Adão comeu. Saiba, aquele texto é um texto simbólico. E nem em realidade, aquele acontecimento ali descrito daquele modo, ele acontece em todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Ele acontece com você. Ou seja, aquela descrição ali do Éden
é um acontecimento que se atualiza em todos os homens. Ou seja, todos têm que chegar um momento e escolher entre uma coisa e outra. O próprio Cristo, enquanto homem, no caso Jesus de Nazaré, ele teve esse momento em que, chegando ao momento da sua consciência, ele nasceu bebê, nenenzinho, gerado no ventre de Maria. Teve 1 mês de idade, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quando diz a Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15, chegando o momento em que ele adquiriu esse discernimento entre o bem e o mal, ele então decidiu acolher o bem e aborrecer o mal. Então, este homem, criado por Deus, no seu estado de consciência, ele agora está diante de 2 possibilidades, e não há 3, e nem mesmo uma só ou nenhuma. Sempre o homem, fatalmente, estará diante de 2 possibilidades. Ou essa consciência, este homem, esse ser consciente, ou ele vai viver por meio do eu, que não sou eu, e nem é você. Esse eu é o próprio Cristo. Por que digo isso? Porque lá em Êxodo 3, versículo 6, quando Moisés pergunta para Deus, dizendo: quando me perguntarem quem és tu, qual o teu nome, o que eu responderei? O que ele responde? Diga que o eu sou te enviou. E em João capítulo 8 diz Jesus: eu sou. Portanto, a Escritura ela confere esse pronome por excelência, eu, sempre a Deus, sempre a Cristo. Homem, consciência. E esse Cristo, que é o eu da Escritura, é o próprio Cristo, é o próprio Logos, que habita dentro de nós, dentro de todo ser consciente. Onde é que diz isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Ele, o Verbo, nele estava a vida, e esta vida é a luz dos homens. Então, se você tem discernimento, luz enquanto entendimento, capacidade de conhecimento, essa luz que te faz isso é o próprio Logos, conforme João capítulo 1. É o Cristo de Deus, é o reino de Deus, é o princípio. E este eu é a única realidade possível dentro do homem. Não há outra realidade. Chegando o homem nesse momento de ganhar a consciência acerca de si, deveria este homem viver por meio desse Logos interior. Viver em total dependência dele, se alimentando. Como usar aqui uma figura que o próprio Cristo usa, ele diz: olha, eu, o Cristo, eu, o Logos, eu, o Verbo, sou a videira. E vocês são o quê? Você não é a videira, mas você é um ramo. Diga: eu sou um ramo. E enquanto o ramo que está na videira, o que Jesus disse? Sem mim, videira, você ramo, nada podeis fazer. Dá uma piscadinha. Com os 2 olhos. Tem gente assim, ó. Sabe por que você piscou? Porque isso é possível nele. Se você anda, se os rins funcionam, se o seu coração bate, se o sangue circula, se você respira, se você transpira, se você faz o 1 e o 2, se você se alimenta, é porque tudo isso é possível somente nele. Sem mim, nada podeis fazer. O problema é que esse ramo, que é a consciência, que é o ser consciente, ele pensa que pode. João capítulo 15, olhem para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Momento dramático. Não podemos perder esse momento.
Não podemos perder esse momento. Se nós não entendermos isso, vamos continuar na mesmice, na mesma vidinha. Nossa vida tem que mudar, irmãos. Nós temos que ser edificados. Temos que crescer. Jesus falando sobre os ramos, ele fala, olha, todo ramo, preste atenção, todo ramo que estando em mim, dar frutos, ele poda para que se produza mais frutos ainda. Agora, se estando em mim não produzir fruto, é possível que um ramo esteja nele e ainda assim não dê fruto? João 15, leia João 15. Porque se o ramo estando em mim, é um fato, não dar fruto. E por que não dá fruto? Porque esse ramo, ele não entendeu ainda que sem a videira, ele não é nada. É um ramo que decide viver uma mentira, viver uma ilusão. Você tem clareza? Você, quando olha para uma videira ou uma árvore qualquer, você, consciência, você ser consciente, você tem a certeza absoluta de que aquele ramo não pode produzir fruto sem aquela árvore? Você sabe disso? Agora, volta para você, volta para o homem. Estamos falando da queda do homem. Você já tem a consciência de que você não pode viver sem ele, sem o Logos? Você já compreendeu que ele é tudo para você? Não é tudo no sentido religioso, não. Porque o Cristo, para a maioria dos cristãos ou dos crentes, é tão somente aquele momento e aquela pessoa que lhe ajuda algumas coisas. Mas ele não entende que toda a sua existência, tanto física, psicológica, espiritual, familiar, social, tudo depende dele. A nossa nação não precisa absolutamente de um novo governo. Não precisa de um governo de esquerda, nem de direita, porque nada resolve o problema do coração perverso do homem. Nós precisamos de entender que Deus é tudo. Somente quando o homem compreender que sem Deus nada é possível, é que ele começa a trilhar os primeiros passos no caminho da sua redenção. Quando o homem tomou consciência, a possibilidade real e única era viver por meio do eu, do Logos, do Cristo, representado pela árvore da vida. Mas o que aconteceu? O homem se deixou levar por um discurso muito fajuto. Leia depois Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, do 1 em diante. Olhe para mim. Estava lá a mulher. A mulher ali não é a mulher do sexo feminino. No conjunto da revelação profética, a mulher ali representa a humanidade, homem, mas na sua parte frágil. A fragilidade humana. Estava ali o homem, quando ciciou a serpente, dizendo, como foi mesmo que Deus disse? Ou não foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim. Ela já começou distorcendo tudo que Deus tinha dito. Não foi assim. Não comerás de toda a árvore do jardim. Não vou entrar nos méritos, mas os irmãos entendam rapidamente. E ela disse, não foi assim que Deus disse. Eu vou corrigir você. Deus disse, de toda árvore podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento não podemos tocar no seu fruto, nem comer. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí a serpente diz, e você acreditou nisso? Ah, não, mas Deus disse, no dia em que dela comerdes, no dia que você transformar o conhecimento do bem e do mal, essa capacidade de discernir, ou de discernimento, como um meio de viver por si mesmo, você morrerá. Você acreditou nisso? Em outras palavras, a serpente teria dito assim, você acredita que no que Deus disse que você não pode viver sem Ele? Não, é como está dito, né? Sem mim nada podeis fazer. E você acredita nisso? E a mulher falou assim, mas como assim? E diz a serpente, é certo que não morrerás.
E aqui a história da queda se dá por uma realidade absoluta, que é o eu divino, que é o Cristo, que é o reino, que é o princípio, que é a vida, que é o Espírito de Deus em mim, a única realidade possível, fonte de todo bem. E agora a mentira surge. A mentira é a negação. A mentira é o nada. A mentira é uma ilusão. A mentira é treva, a mentira é ignorância. A mentira é engano. A serpente disse: você pode viver sem Deus. Você não precisa de Deus para viver. Você pode muito bem ser você. Olha para você. Você é um ser acima de todos os seres criados. Todos estão abaixo de você. Olha, o reino mineral está subordinado a você. Você pode manipulá-lo como quiser. Olha para o reino vegetal, está abaixo de você. Reino vegetal não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem consciência. E mesmo o reino animal também não tem. Você está acima de todos eles. Você domina sobre todos. Para que você quer Deus? A mulher acreditou? Sim ou não? Quando o homem acredita nisso, acontece a queda. Queda, portanto, é o nascimento de uma ilusão no coração, que nós chamaremos de ego. Esse ego é você acreditar que você é alguma coisa. É a consciência achar que pode ser sem o eu, sem o Cristo, sem Deus. Esse engano gera um entorpecimento tão grande na mente, no coração, no entendimento, que agora o homem, ele simplesmente vai procurar estabelecer a sua vida a partir da sua própria força, da sua própria capacidade. Presta atenção, em nome de Jesus. Se você está enfermo, do espírito, da alma ou do corpo, preste atenção. Se você está angustiado, depressivo, está morrendo, vontade de se matar, se você está cheio de perversidade, de maldade, de hipocrisia, querendo matar alguém, qualquer tipo de inclinação perversa ou pecaminosa, se você quiser vencer qualquer coisa da sua vida negativa, saiba de algo. Deus falou assim: olha, 2 males o meu povo cometeu contra mim. Preste atenção. Isso aqui é uma síntese da queda do homem. Primeiro, a mim me deixaram, me abandonaram o manancial de águas vivas. Deus é um manancial. Não é um riozinho, não. Um córregozinho. Não. Ele é um manancial. Manancial fala de uma abundância, de origem, de toda a água possível. Ele é um manancial de águas vivas. Dele procede todo o bem que você precisa. O que você precisa? De alegria? Está angustiado? Ele é a fonte. E ele tem em abundância. O problema foi que o homem o abandonou. E por que o abandonou? Porque ele acredita. Agora, essa consciência agora está totalmente dominada pelo ego, pela mentira, pela ilusão, pelas trevas. E agora este homem que vive por meio desta ilusão, deste ego, dessa doença espiritual, ele comete um segundo mal. O primeiro, deixar a Deus. Você deixa como se dissesse: não, Deus é bom, Ele é maravilhoso. Ninguém disse que Ele não é bom, nem maravilhoso, que não é manancial. O problema é que eu posso cavar o meu próprio poço, a minha própria cisterna. Eu posso buscar água em outros lugares, armazenar aqui na minha cisterna. É rota, mas é minha. E essa cisterna rota significa a religião que os homens criam.
todas elas, inclusive o cristianismo. Jesus não é cristianismo. Ele nada tem a ver com cristianismo. Se tem uma religião que hoje Jesus não reconhece, é cristianismo. Cristianismo enquanto instituição romana, ou que seja instituição a partir das guerras, dos conflitos, enquanto mecanismo humano, ainda que leve o nome dele. Esse poço significa a política. Você está iludido com o Bolsonaro? Talvez essa ilusão sua seja um traço do pecado, seja talvez um reflexo desse ego que você acha que vai resolver por meio de um homem que não seja o eterno. Só Deus pode mudar uma nação. Ninguém mais. Você está pensando que o Lula vai voltar e vai resolver? Para de bobagem. Eu creio que nós precisamos acreditar mais em Deus do que nos homens, queridos. O que está acontecendo conosco? Não que você não deva pensar, refletir, votar, não é isso, mas não deposite a sua confiança, o seu coração, é para amar e crer em Deus. Não fique lutando, se debatendo. Essa cisterna é o seu trabalho a partir, sabe de quê? Da sua capacidade, dos seus talentos. Porque você pensa que o seu talento é seu? Não, é porque que não deveria chamar eu, deveria dizer, não, porque ego, nós não temos absolutamente nada, tudo é dele, tudo é dele. Essa cisterna representa o dinheiro em quem confiamos. A cisterna representa a nossa casa própria, a aposentadoria, ou representa qualquer coisa, até os prazeres terrenos, as alegrias, as festas, os churrascos, a bebida, o cigarro, as drogas, qualquer coisa que você diga, eu só encontro felicidade nisto. É aquilo que o homem produz para substituir o insubstituível que é Deus. Vocês estão entendendo, pessoal? Esquece a chuva. Quanto mais chover, melhor. Vamos fazer igual o Gino e Geno. Eu quero que caia a chuva mesmo, que ninguém vai embora daqui hoje. Vocês estão entendendo a história? Essa cisterna é um grande mal. Não é que você não deva trabalhar, nem se divertir, nem se casar. Não. É que seja a diversão, seja o casamento, seja o trabalho, seja o que for, que essas coisas não sejam o seu fundamento, não seja a sua força, não seja a sua segurança. Que você fala, não, tudo isso aqui são coisas que vão ficar, mas a minha vida mesmo está no Senhor. 2 males cometeram o meu povo contra mim. A mim me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Sabe por que não retém a água? Porque o seu dinheiro é bom. Não dá segurança? Pessoal, dinheiro dá segurança? Sim ou não? Dá. O senhor está com... Como é que é, Rosirene? Lá, estava vendo ali o extrato bancário da Rosirene. Está lá com 300 mil na conta lá, na poupança. Aplica esse dinheiro, Rosirene. Não, deixa na poupança. Todo mês entra 10, 15, 20 mil de salário. A casa é própria, o carro é bom. Não dá segurança? Dá segurança ou não dá segurança? Que tipo de segurança? Dá uma segurança, uma falsa sensação de segurança. Você que está me ouvindo, que tem esse dinheiro todo, sabe. Amanhã, de repente, quando acordar, você olhar o extrato bancário, cadê os 300 mil? Não, o presidente da República
achou por bem confiscar o dinheiro de todo mundo. Já aconteceu isso na história? Já aconteceu? E você vai fazer o quê? Teve pessoas que se mataram. Se mataram quando o Collor levou o dinheiro. O povo se matou. Teve gente que se matou. Desesperado. A sua vida acabou porque o dinheiro não... Olha, gente, que coisa. A vida dele consistia no dinheiro. Pastor, mas é muito sim, mas e agora? Aí você está lá, aposentado. De repente, o governo corta a sua aposentadoria. E aí? Vai de novo, vai correr atrás, vai lutar. Ou então o dinheiro não desaparece, está tudo certo. E aí vem a doença. Aí você começa a gastar tudo para poder ver se sobrevive. Você descobre que agora a vida é mais importante que o dinheiro. Aí gasta, vende a casa, acaba o dinheiro e morre do mesmo jeito. E a família fica pobre. Que segurança é essa? Que segurança é essa, queridos? É o indivíduo que está lá, rico, um dos melhores pilotos de Fórmula 1. Vocês sabem a que eu me refiro? No auge, tricampeão mundial, numa curva tudo acaba. Cadê a segurança? Quem queria ter o dinheiro do Ayrton aí? E ter o fim que ele teve? O outro parceiro, companheiro, vocês sabem da história. O outro cantor, famoso no auge, descobriu um câncer, com 2 meses morreu. Que segurança é essa? O problema é que nós sabemos disso, mas confiamos. 2 males cometeram o meu povo. Nós temos que voltar. Se você quer ser redimido, experimentar a redenção de fato e de verdade, vai ter que voltar. Pastor, o que eu faço para ser liberto? Fazer uma campanha? Não, se volte para Deus. Se volte para a fonte da vida. Está angustiado? Ele é a fonte de alegria. Está doente? Ele é a fonte da juventude. Tudo ele é. Tudo está nele. Volte o seu coração. Temos que corrigir esse problema. O ego é uma grande doença, enfermidade que está matando a humanidade. E tudo isso, esse ego, ele acontece aqui no seu entendimento. Posso demonstrar na Escritura? Vamos ler? Efésios 4. Se bem soubéssemos, nós dirigiríamos nossa vida completamente para Ele. E tudo mais que não é Ele seria apenas um breve passatempo. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Eu quero que você leia na sua Bíblia. Eu preciso que você olhe para a sua Bíblia e entenda. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os... Então, nós temos aqui pelo menos 3 verdades até aqui. Primeiro, os gentios têm um modo de andar. Gentios na Bíblia, grosso modo, na linguagem do Novo Testamento, são aqueles que não receberam a Cristo, que não têm Deus na sua vida prática, que não se voltaram para Deus, que vivem por si mesmos, lançados à sua própria sorte, porque desconhecem a Deus. Em outras palavras, os perdidos, ou os que estão no atual momento de perdição. Primeira verdade é, eles têm um modo de andar. Segundo, nós outrora andávamos como eles andavam, porque diz, digo isto e no Senhor testifico, que não mais andeis, é porque nós andávamos. Sim ou não? Os gentios têm um modo de andar, nós andávamos segundo ele. Terceira verdade, sendo nós agora redimidos, se você creu no Evangelho, se diz servo de Deus, entenda, você não pode voltar a andar daquele modo. Ou pelo menos a vida cristã implica que os santos não vivem como vivem os gentios, não andam como andam os gentios, mas que é provável que um servo de Deus volte a andar e ande como andam os gentios. Ou não está escrito isso? Alguém tem dúvida? Ah, é, pastor? Então entendi. 3 verdades. Primeira, os gentios têm um modo de andar. Segundo, nós outrora andávamos como eles andam.
Terceiro, é provável que mesmo um servo de Deus, mesmo um crente, sendo crente, ande, no presente momento, como os gentios andam e como nós próprios andávamos antes de nos convertermos. Entenderam? E se não podemos então andar como eles andam, eu quero saber como é que eles andam. Qual é a vida do gentio? O que ele faz? O que acontece que nós devemos nos livrar? Segue o texto. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Seus pensamentos. Sua forma de pensar. Sua forma de entender. Sua forma de interpretar. Sua forma de raciocinar. O seu achismo. O que você pensa de você, da sua vida, do seu dinheiro, dos seus dons, do seu talento. Esse nosso pensamento é vão. Ele é vão. Por quê? Porque a minha mente humana, ela está totalmente absorvida de mentira. A queda é o engano que invadiu a nossa mente e nos fez pensar contrariamente a Deus. Deus tem um modo de ver e pensar, interpretar e saber. O homem, por causa da queda, por causa da mentira, da ilusão, tem um outro modo. Esses pensamentos humanos são vãos. 18. Obscurecidos de quê? Como é que é os pensamentos dos gentios? Obscurecido. O que é obscurecido? Diga lá, Viviane. Obscurecido. O que é? Tem alguma tradução que diz outra palavra aí? Hã? Entenebrecido. Cheio de trevas. Então, mas onde é que está o problema? Onde está o problema? Como é que andam os gentios? Na vaidade dos? Com o entendimento entenebrecido. Com o entendimento. Esse é o problema do gentio. Esse é o problema do homem caído. Esse é o problema do pecado. Trevas. Continua o texto. Alheios à vida de quem? Eles têm a vida de Deus? Aí não diz que eles não têm. Diz que eles, por causa da ignorância, por causa das trevas, eles vivem alheios. No sentido, eles vivem como se não tivessem. Por que eles vivem alheios? Continua o texto. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa de quê? Por que ele vive separado dessa vida? Por que ele vive como se não tivesse tal vida? Por causa... Não. Da ignorância. Em que vivem? Pela dureza do coração. Veja só se não é certo isso. Os quais, tendo se tornado o quê? Insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Que verdade é essa? No sentido que, quanto ao trato passado, quanto à nossa vida passada, vos despojeis do velho homem, dessa forma de pensar, dessas trevas, dessa ignorância, que se corrompe segundo as concupiscências de quem é a concupiscência? Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso... E vos renoveis no espírito do vosso... Onde acontece a queda? Onde acontece a redenção? No espírito do vosso entendimento. Continua o texto. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Veja o versículo 2 Coríntios capítulo 4, rapidamente. Vamos entender o que acontece com o homem na sua queda. Onde está todo o problema do homem? Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4. Nos quais o Deus desse século
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Onde é que acontece o problema? Pessoal, onde acontece o problema? No entendimento. Por que ele faz isso? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1. Vamos verificar, queridos, vamos verificar, precisamos compreender isso. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 21. Olha o que diz. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Onde é que acontece a inimizade? Está na sua Bíblia isso aí? Por isso que a serpente, ou por isso que a queda, Gênesis 3, se deu via discurso. Não foi assim que Deus disse. E foi envolvendo, e foi mudando o pensamento. Quando a mulher acreditou na mentira, ali agora ela estava tomada, a sua mente estava entenebrecida, totalmente agora ignorando a verdade de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ou 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Acharam? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede o quê? Sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos guardar o nosso entendimento, cingir o nosso entendimento. Devemos ser sóbrios, não tomados de engano. Por isso que Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha o que ele diz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é preciso que você não se conforme a este século. Há uma voz nesse século que mente, que diz que você é empoderada, calma, e que você é empoderado. Há uma voz desse século que diz que você é o cara. Quando você recebe aplausos e você os recolhe para si. Quando você acha que você almoça todo dia porque você trabalha. Ai, não é não? Não. Porque disse Jesus que os pássaros não trabalham e eles comem, que eles não fiam e eles se vestem. Os lírios do campo se vestem numa glória maior do que a de Salomão. Ah, então vamos parar de trabalhar? Não, continue trabalhando, dando graças a Deus, porque Ele é vida, saúde, inteligência em você. Confira a Ele a glória. Repita toda vez, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É isso, é dele. Para você entender um pouco o que estamos dizendo, veja que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Cristo, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, como você tem dificuldade de entender as suas tentações, as suas quedas, o seu pecado, então olhe para o modelo. Ele foi tentado assim como você foi tentado. Ele venceu como você deve vencer. Olhe para Cristo, estava no deserto, como homem, 40 dias e 40 noites, sem comer pão, no meio das feras, 40 dias no deserto, pensando no calor do dia, no frio da noite, sozinho, comunhão profunda,
40 dias depois, esse texto ele é arranjado deste modo para colocar o Jesus de Nazaré exatamente no momento de profunda fraqueza. Porque embora ele tenha sido tentado todos os dias dos 40, é o que diz lá no livro de Lucas, mas o fato é que a Escritura coloca que, tendo ele sentido fome, após 40 dias, apareceu-lhe o diabo. Pensa nisso. Então é um homem aqui, 40 dias sem comer, está em profunda o quê? Fraqueza. E é na fraqueza que aqui o diabo fala, agora eu vou derrubá-lo aqui. Neste ponto. As 3 tentações mencionadas se referem à totalidade do coração humano. Primeira tentação, eu disse, se tu és o Filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. Algum problema com isso? Algum problema? Ué, se Deus tem o poder, eu sou o Filho de Deus, eu estou com fome, comer não é pecado, não estou roubando pão, apenas vou usar o poder divino para transformar uma pedra num pão. Ué, qual o problema? Muitos não entendem essa tentação, mas pela resposta do Cristo, porque ele entendeu, nós entendemos o sentido dessa tentação. E aqui o homem cai. Quando ele disse isso, quando a serpente disse isso a Cristo, ele respondeu, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Em outras palavras, eu estou aqui em pé, homem. Sinto fome, depois de 40 dias de jejum, como um homem. Mas saiba, assim como o Pai que vive me enviou, e eu, semelhantemente, vivo pelo Pai. Não só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa, eu sou totalmente dependente dele. E porque eu dependo dele, eu vivo. Não pense que você vive por causa do pão que você come, ou somente dele. É porque você come bem, você come, o seu alimento é todo, né? Como eu posso colocar? Balanceado. Você tem uma nutricionista ou um nutricionista que cuida do seu cardápio para que você tenha as vitaminas, os sais minerais, tudo certinho. Não come, não bebe Coca-Cola, porque faz mal, não é? Não come pão francês, porque faz mal, só come pão integral. Aí você tem saúde por causa disso? Não! Diga assim, olha, aqui eu estou, porque eu vivo pelo Pai. Ele é em você muito mais do que o alimento que Ele próprio te deu. É dependência. A tentação do pão era como falar assim, olha, você não precisa ficar aqui sempre na dependência. Tudo é o Pai, tudo é o Pai. Você pode providenciar para você mesmo o pão, poxa. Você tem o poder, você tem a capacidade, você tem os meios. Fala, não, eu vivo pelo Pai. E da palavra que sai da sua boca, a palavra aqui é dependência. Queda, portanto, é um coração independente. Aí o diabo leva Jesus para o alto do templo, preste atenção. E diz, olha, pula daqui abaixo. Tá doido? Pular, morre. Não, mas você se esqueceu que está escrito? Você se esqueceu que o teu pai, que te enviou, ele prometeu, falou que se você pulasse, ele ia mandar anjos para te segurar, para te sustentar, para te livrar. Você pode pular porque, segundo ele, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Essa tentação queria dizer o seguinte, seu pai disse isso e você acredita? Então, por que você não testa? Por que você não prova? Aquele queria semear o quê?
A dúvida. A dúvida. A palavra que você deve guardar aqui é a dúvida. Qual foi a resposta de Cristo? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Creia. Creia nas suas palavras. Ele é verdadeiro. Ele não mente. Seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Foi o problema da mulher lá no jardim. Ela duvidou da palavra de Deus. Por isso entrou a mentira, entrou a ilusão. O diabo então levou a Cristo para cima do monte, de onde se podia ver todos os reinos da terra. Falou assim: olha, está vendo tudo aqui? Tudo isso aqui eu te dou. Basta você se prostrar e me adorar. E eu te dou tudo isso. Para que você precisa da cruz? Sim, está dito em Salmo que o Pai vai te dar todos os reinos como herança, mas você vai ter que ir para a cruz. Eu posso dar os reinos sem a cruz. Basta que você me adore. Adorar a Satanás naquele contexto, e no contexto de toda a Bíblia e toda a história, e de sempre, é adorar a si mesmo. Se entende claramente isso quando você sabe que o que está em oposição ao Cristo é o anticristo. Sim ou não? E falando do anticristo, Paulo diz que esse homem, o anticristo, é um homem. É o homem da iniquidade. É o homem da iniquidade, mas não é um homem. Esse homem da iniquidade é a humanidade que chegou num estágio de apodrecimento, de apostasia tão grande, a ponto de este homem se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. 666 é adoração a si próprio. 6 é o número do homem, é o número de homem, o homem criado no 6º dia. Número 3 é o número de Deus, que fala das 3 ou dos 3 modos, dos 3 módulos, de como Deus se revela a nós. É o Deus único, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. 666 é o homem, 3 vezes é ele se colocando no lugar de Deus. E este que faz isso é homem da iniquidade. Quando então Cristo foi tentado a adorar a si próprio, porque quando se adora ao diabo, se adora a si próprio. E o diabo nunca parou na sua frente e disse: adora-me aqui. Ou já apareceu para você? Alguma vez o diabo, o capitão, eu sou o Satanás, o Lucifer, estou aqui para tentá-lo, prostre-se diante de mim. Já aconteceu com vocês? E nem vai acontecer. Porém, essa tentação acontece diariamente. Aí dentro do seu entendimento. De todo modo, se vê claramente a progressão. Quando em Gênesis fala dessa queda, estou me encaminhando para o final da mensagem, temos ali Adão e Eva, com a sua queda, saindo do Éden, se tornando peregrinos, se tornando errantes, perderam a comunhão com Deus. Eles agora, entenda o contexto ontológico da coisa, olhe para mim. O que tinha no jardim? Tinha tudo. Árvore de toda espécie para alimento, 4 rios brotavam do Éden, tudo tinha ali dentro. Perdendo o Éden, eles agora terão que fazer o quê? Plantar. Vão ter que trabalhar, suar, sofrer. Peregrinos. Adão agora se torna um peregrino, um errante. Representa o homem. Agora que fala: bem, tá bom, já aconteceu, vamos cuidar da nossa vida agora. Agora é nós e nós mesmos, não tem mais ninguém. Agora nós confiamos em nós mesmos, vamos para frente. Veio Caim. Diz a Escritura que Caim
se afastou, ou saiu Caim da presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Em Nod, ele se casa, em Nod ele constrói uma cidade, em Nod ele começa uma civilização sem Deus. A prova de que é uma civilização sem Deus é quando você lê a genealogia de Caim, capítulo 5 de Gênesis, ou capítulo 4. São duas genealogias, no 4 e no 5. A de Caim e a de Sete. Essas duas genealogias falam de dois comportamentos. Atenção que eu estou encerrando, mas tem que olhar para mim porque é o ponto fundamental. Imagine a genealogia de Sete, essa aqui da minha esquerda. A genealogia de Caim, essa da minha direita. Vocês têm a responsabilidade de chegar em casa e ler capítulo 4 e 5 de Gênesis para entender o que eu vou dizer. O que é dito da genealogia de Sete? Ou quem é Sete? Ou que comportamento determina essa genealogia? Que atitude determina? Olhe para mim. Diz que depois que Caim matou Abel, Deus deu um filho a Adão e Eva chamado Sete. Diz que Sete gerou Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? É dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Isso é invocar o nome do Senhor. É reconhecer que Ele é tudo e nós clamamos por Ele. E essa genealogia tem essa característica. Mas essa outra, de Caim, retirou-se Caim da presença de Deus. E foi para uma terra distante. Construiu uma cidade. Se casou. Deu à cidade o nome do seu filho, Enoque. Não Enoque que foi transladado, é outro Enoque. E agora criou uma civilização sem Deus. A característica aqui é: retirou-se da presença do Senhor. O que isso significa? Que ele estava conversando, aí ele foi andando para lá e saiu. Não pode ser, porque como é que você sai da presença nesse sentido? Sair da presença quer dizer, dane-se. Problema teu. Que tenho eu contigo? Eu posso fazer a minha própria existência dar certo. Não vou nem ficar aqui perto das tuas terras. Vou para um lugar distante de ti, em que sozinho vou construir uma civilização sem ti e vou provar que dá certo. É esse povo aqui, ó, dessa ala aqui, ó. Vocês entenderam, né? Mas aqui, hein? Sete gerou um filho chamado Enos. E daí se começou, bora povo, a invocar o nome do Senhor. E aqui, dane-se. Entenderam a ideia? Dane-se quem? Deus. Ele acha o quê? Ele pensa o quê? Que nós vamos morrer porque ele não quis a nossa oferta? Bora comigo. Lá na frente a gente constrói uma cidade. Faremos uma civilização sem Deus. E vamos provar que dá certo. Está na genealogia de Caim. Sabe o quê? Que seus filhos, um se tornou criador de gado. Olha a providência. O outro inventou instrumentos musicais. Olha a providência. O outro começou a fazer tendas. Olha a providência. O outro começou a fazer instrumento cortante. Nasceu a indústria. Olha a providência humana. Nós vamos criar um mundo em que nós teremos de tudo, da arte, a música, a cultura, o gado, o alimento, a roupa. Um mundo de tecnologia, um mundo independente. Nós somos capazes. Mas aqui, nasceu Enos. Daí,
Entenderam a diferença? Desse povo aqui, ó, entenda que é simbolicamente, tá? Não são vocês, não. Disse Machado de Assis, no seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, 7º capítulo, o delírio, falando sobre o ego, falando sobre o homem perdido, esse homem que diz, dane-se, esse homem que disse, não estou nem aí, esse homem que disse que vai dar certo. Olha o que ele disse: egoísmo é conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E quanto mais o novilho for tenro, melhor. Entenderam? Eis o estatuto universal. Ele está no arrebatamento, está no êxtase. A grande Pandora o pegou pelos cabelos, o levou para o alto de uma montanha e disse para ele: sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me a alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei, é o homem, e contemplei durante um largo tempo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites, a guerra dos ódios, a destruição recíproca e dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação, nem a ciência, porque a imaginação é mais vaga, enquanto que a ciência... Porque nem a imaginação, nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim. Flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria. E via a miséria agravando a debilidade. Aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena úmidas de suor, e a ambição, e a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo. Eram as várias formas de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Para quem não entendeu, leia o 7º capítulo de Memórias Póstumas, e lá vai estar todo o texto. Mas essa é a condição do homem. Se Caim construiu uma cidade, precisava de mais um passo. Veio Nirode e construiu um império. Adão fala da queda individual. Caim
fala da queda da sociedade. Nimrod fala da queda de toda a humanidade. Do mundo inteiro como um grande império contra o Altíssimo. Pecado é ilusão. Ego é ilusão. Vamos encerrar essa noite deixando esse pensamento para que nós possamos começar o caminho da mudança. E Sete gerou Enos. Repita para o seu irmão. Sete gerou Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enos significa frágil. Enos significa fraco. Enos significa mortal. Gerar Enos significa gerar um espírito que se reconhece fraco, frágil e mortal. E porque eu me reconheço fraco, frágil e mortal, eu invoco o nome do Senhor. Amém?